Grande importante chegando no esporte em relação aos direitos de transmissão da Copa do Brasil. Após o vídeo que eu falei, gravei falando sobre a diferença, os valores na Série B do Campeonato Brasileiro. Vou deixar esse vídeo na tela final. Quero comentar com vocês a grande diferença que há em relação à Série B e à Copa do Brasil sobre a premiação. Como são negociados os direitos de transmissão, como por exemplo esta partida entre Sport e Atlético Mineiro na terceira fase, a premiação onde os jogos serão exibidos nesta terceira fase, na primeira e na segunda, onde o Sport, por exemplo, teve o seu jogo exibido na Amazon Prime e depois no Sport TV, como isso impacta o clube e os valores cada vez maiores na Copa do Brasil podem ficar ainda melhores para o esporte nos próximos dias. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, para falar sobre essa expectativa, Copa do Brasil, e quem sabe, até mesmo repetir uma campanha bonita, como foi em 2008, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir também os nossos outros canais, como por exemplo o Black Card Foot, vou deixar na tela final. Lá falamos sobre outros clubes como Vitória, Remo, Paysandu. Tem o meu canal do Goiás também, acho que já deu para perceber. Sou torcedor do Verdão, meu canal do Goiás chama Goiás News, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E no Futebol Team também gravamos vídeos sobre vários clubes nordestinos, como o Sport, o Ceará, o Bahia. Conto com a sua colaboração, a sua inscrição, ajudar a gente a chegar nessa marca de 20 mil inscritos, que já está bem próximo. Fechado? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma grana importante chegando nos cofres do esporte em relação à Copa do Brasil. Esta premiação que já foi paga da CBF para o esporte em relação ao avanço na primeira fase contra o Trem, na segunda também nos pênaltis contra o Muricy e agora pela participação chegando até a terceira fase contra o Atlético Mineiro. Jogo de ida já nessa terça-feira, o outro no finalzinho do mês também no Recife, e quem avançar para as oitavas de finais já colocando no bolso 3.465 milhões de reais a mais. E depois do vídeo que eu gravei, falando sobre a premiação dos direitos de transmissão, qual é o valor que o esporte tem direito nessa temporada na Série B, por exemplo, com 6 emissoras passando, transmitindo um evento, será que aumenta, será que diminui? Vou deixar esse vídeo na tela final. E vi alguns de vocês me perguntando sobre a Copa do Brasil. Existe uma diferença muito grande em relação ao Campeonato Brasileiro e à Copa do Brasil no que tange os valores de direitos de transmissão. Por quê? A premiação, como é dita aí na primeira fase, por exemplo, o Sport ele passou contra o Trem, recebeu 1.300.000. Na segunda fase, recebeu mais 1.400.000, para os clubes que estão na Série B do Campeonato Brasileiro, e a participação agora mais 2.200.000. Ou seja, o Sport já colocou no bolso 4.900.000 reais. Arredondando isso, 5 milhões de reais, mas a possibilidade de fazer o segundo jogo dessa terceira fase contra o Atlético Mineiro, com o estádio lotado, bilheteria, receita, sócio torcedor, aumenta ainda mais essa bolada. Mas a diferença que os direitos de transmissão da Copa do Brasil são pagos justamente pelo avanço em cada uma das fases. Por quê? Porque não tem como prever de antemão quantos jogos o esporte terá na Copa do Brasil. Nem do esporte, nem do Goiás, nem do Ceará, nem do Flamengo, do Fluminense, não tem como, porque é uma competição de mata-mata. Então, diferentemente da Série B, onde é garantido, o esporte fará 19 jogos dentro de casa. Ele vende esse valor a um grupo de transmissão que recebe uma quantia. Nessa temporada na Série B, mais ou menos 11,5 milhões de reais. Na Copa do Brasil não tem como fazer essa previsão. Então, a premiação é pelo direito de transmissão, basicamente. Mais uma coisinha colocada aqui e outra ali. Enfim, os valores mais gordos também de premiação nesta Copa do Brasil de 2024. Então, explicando para o torcedor, o direito de transmissão, esta premiação pelos acordos fechados, são a premiação por cada uma das fases que são conquistadas, já que é uma competição de mata-mata, diferentemente dos pontos corridos, onde o esporte pode negociar o seu combo completo, na lei do mandante agora, 19 jogos dentro de casa, Então, basicamente é isso. Então, é o esporte que negocia com o Sport TV, com a Globo, com o Premiere e com a Amazon Prime? Não, E quem faz esse negócio, onde vai passar cada um dos jogos? Aí a CBF, que abre a negociação em cada uma das fases e busca o contrato maior. Por isso que o Sport teve, por exemplo, o mais vantajoso, na primeira fase, o jogo passou no Amazon Prime, Trem e Sport.
Na segunda fase, contra o Muricy, esse jogo foi do Sport TV do Premier, então mais 1.400.000. Então não teve nada a ver, tá? Não foi a diretoria do esporte que negociou ou algo nesse sentido. Antes tinha até uma participação, mas nessa temporada quem define isso é a CBF. Então, para esse jogo contra o Atlético Mineiro, terá a exibição do Sport TV e também do Premier, tanto os jogos da ida na Arena MRV, quanto também a volta na Arena Pernambuco. Tá? A Globo só entra em ação nas fases seguintes, ou seja, aquela transmissão, quarta-feira, 9h30 da noite da Rede Globo, a partir das oitavas de finais. Torço muito para que o esporte esteja lá. Nessa temporada, a Copa do Brasil basicamente ficou com as emissoras, né? A Globo, o Sport TV, o Premier e também a Amazon Prime. Diferentemente das outras competições, como a Sul-Americana, a Libertadores, passando no Paramount, no SBT também, né? E vejo que quanto maior a possibilidade de estender esse leque, melhor, tá? Maior faturamento também para os clubes. O torcedor fica meio perdido, né? Onde assistir, enfim, como fazer também esta distinção, qual jogo passa em tal lugar, enfim, fica um pouco mais bagunçado, mas tendo uma receita maior e uma qualidade também superior, acho que é um ponto para a gente se observar. Acho que a premiação da Copa do Brasil, mesmo estamos falando de um valor bem maior do que, por exemplo, no Campeonato Pernambucano, do que na Série B, o Sport em um jogo na primeira, um jogo na segunda e agora mais 2 partidas. Em 4 jogos até aqui na Copa do Brasil, ele já recebeu 5 milhões de premiação, ou seja, a metade basicamente do que ele receberá em 38, melhor dizendo, jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Em apenas 4, basicamente, o Leão já colocou no bolso a metade do que receberá na Série A. Então vejo que ainda, para o campeão que recebe só por vencer a grande final, não estou falando de toda a campanha, só de vencer a final, ele recebe 73 milhões de reais. E o vice-campeão, 31 milhões. Tá? Então eu vejo que há uma diferença muito grande. O time que chega na semifinal, ele, por avançar das quartas para a semi, recebe 9.400.000, enquanto o campeão recebe 73 milhões. É muito desproporcional para quem chega numa semifinal e quem é campeão. Tudo bem, não estou tirando os méritos do campeão, mas se você diluísse uma premiação maior nas outras fases, o campeão também receberia basicamente o mesmo valor, porque ele vai ter que passar por todas as fases, oitavas, quartas, enfim. Então, se o Sport chegar até as oitavas de finais, recebendo além desses 5 milhões já garantidos, né, mais 3.400.000, avançando para as quartas de finais, 4.500.000, semifinal 9.450.000, vice-campeão com 31 milhões e meio e o grande campeão com 73 milhões e meio. Então eu faria uma premiação um pouco maior, que por exemplo, na primeira fase, os clubes menores, só por participar, né, os clubes da Série D, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, já recebe 800 mil reais. É um valor muito importante, né, para esses clubes. Mas, por exemplo, dá para você dar uma engordadinha maior nas quartas de finais. A diferença do time que chega na terceira fase para as quartas de finais é muito pouca em relação ao time que chega, por exemplo, até a grande decisão. Tá? Então eu faria uma diluída um pouco maior para esses clubes. E como falei, eu acho que seria uma medida aprovada até mesmo por grande parte dos clubes. Não estou falando de reduzir o valor, tá? Mas sim, o clube que será o campeão, ele vai ter que passar por essas fases também mais avançadas. E pode acontecer, por exemplo, até mesmo dos favoritos nesse ano. Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Fluminense, eles podem cair numa semifinal, nas quartas de finais, nas oitavas de finais, na terceira fase, pode acontecer, tá? Então eu daria esse conselho também, e até mesmo pensando numa possibilidade de parar de fazer esse chaveamento que fica muito óbvio, né? Dificilmente a gente tem uma surpresa na Copa do Brasil, e não é de hoje, né? Por exemplo, na Copa da Inglaterra, você pode ter um primeiro jogo, sei lá, Leeds United de Bournemouth e Arsenal contra o Liverpool, é possível, tá? Então eu até pensaria aqui no Brasil, numa redução de estadual e criar uma liga, uma Copa da Liga, por exemplo, no futebol brasileiro, onde aí não teria essa questão de chaveamento. Primeira fase pode ser qualquer jogo, desde Sport e Águia de Marabá até Sport Corinthians, Atlético Mineiro, não importa, tá? E aí deixando esse formato atual da outra Copa do Brasil, enfim, outros aspectos, né, um assunto também para outro vídeo. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto, essa grande expectativa também para o jogo contra o Atlético Mineiro, tendo exibição do Premier e também do Sport TV. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o canal os outros canais, né, como por exemplo o meu canal do Goiás, o canal do Black Carter Foot também, todos eles aqui na tela final. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade. Valeu, galera!